Que bom estar novamente aqui com vocês neste espaço de construção. Estamos dessa vez para falar sobre a disciplina Crescimento e Desenvolvimento da Criança 3. Começo com uma questão. O que essa disciplina tem proporcionado para você em relação à teoria e prática? A sua prática tem se ancorado em alguma das perspectivas teóricas discutidas nessa disciplina? E qual delas? O que cada uma dessas teorias pode lhe trazer de contribuição e em quais situações? Se você consegue responder a uma ou a todas essas questões, o objetivo da disciplina Crescimento e Desenvolvimento da Criança 1 e 2 foram atingidos. Significa que estamos no caminho certo, e é o que eu espero. Nessa disciplina, nós vamos focar no papel da afetividade na aprendizagem. Ela traz como ementa a importância da afetividade para o desenvolvimento integral da criança, as contribuições das perspectivas teóricas para uma aprendizagem que contemple a complexidade do indivíduo em todas as suas dimensões, cognitiva, afetiva, motora e social. Para iniciar, propõe um vídeo do educador Mário Sérgio Cortella, que tem como tema a criança e seu mundo. Nesse vídeo, nós vamos nos deparar com questões como a importância da imaginação infantil, as noções de afeto, as consequências da ideia de que não há futuro, estamos vivendo no mundo, estamos deixando um mundo que não tem perspectivas para as nossas crianças, as reais necessidades das crianças, estamos formando cidadãos e cidadãs conscientes e atuantes. O vídeo traz questões que são primordiais para nós, educadores, pensarmos e relacionarmos com nossos estudos sobre o desenvolvimento humano. Por meio do fórum de discussão, nós teremos a participação individual e coletiva. E aqui eu chamo atenção para o seguinte aspecto. Quando nós colocamos a proposta de um fórum de discussão, nós queremos que você traga as suas percepções, as suas aprendizagens, é um espaço de troca, um espaço de diálogo, de conversa, que você deve exercitar a escuta. A linguagem é o nosso mecanismo de comunicação. Então, quando eu entro no fórum, eu quero saber primeiro o que já foi dito, o que meus colegas estão dizendo sobre o assunto, o que eu discordo, o que eu posso contribuir com a fala de um, o que eu posso contribuir com a fala de outro. O fórum tem que ser um espaço de troca e de construção de conhecimento colaborativo, principalmente num fórum onde nós estaremos discutindo temas que estão presentes na nossa prática e no nosso cotidiano. Paralelo a este fórum, nós teremos uma atividade que é um questionário que vai retomar as principais perspectivas teóricas do desenvolvimento humano. Nós sabemos que uma teoria sozinha não dá conta dessa complexidade. Então, o objetivo desde o início foi que nos apropriemos de que de melhor cada teórico, cada teoria tem para nossa prática. Então, esse questionário, de apenas uma tentativa, você vai identificar semelhanças e diferenças entre as teorias estudadas. Sabemos que Piaget privilegia a maturação biológica, por aceitar que os fatores internos preponderam sobre os fatores externos. Ele postula que o desenvolvimento segue uma sequência fixa e universal de estágios. Lembra do estágio de desenvolvimento pré-operatório, operatório formal? Aonde Piaget nos diz que os fatores inatos são aqueles que preponderam nesses estágios, que são sequenciais de desenvolvimento. Já Vygotsky salienta o ambiente social em que a criança nasceu. Ele reconhece e que, se variando o ambiente, o desenvolvimento também variará. Ou seja, nós temos em Vygotsky a perspectiva sociocultural. Freud trouxe para nós o papel dos conflitos para a aprendizagem. Para ele, os conflitos fazem parte do desenvolvimento humano. E ele procura descrever os mecanismos de defesa, que para mim é a maior contribuição da perspectiva teórica de Freud para a prática pedagógica, e como esta interfere no desenvolvimento afetivo, emocional de nossas crianças. E Vallon,
que foi o primeiro a não levar só o corpo da criança, mas também suas emoções para dentro da sala de aula. Valon fundamentou suas ideias em 4 elementos básicos que se comunicam o tempo todo: a afetividade, o movimento, a inteligência e a formação do eu como pessoa. Ao estudar a criança, ele não coloca a inteligência como principal componente do desenvolvimento, mas defende que a vida psíquica é formada por 3 dimensões: motora, afetiva e cognitiva, que coexistem e atuam de forma integrada. Com isso, Valon propõe uma ressignificação das práticas pedagógicas. E para nós, que somos pedagogos, ou vocês que são futuros pedagogos, a teoria de Valon é uma novidade. No momento, temos tentado nos apropriar de suas construções, de suas elaborações, com esse objetivo, para poder nos ajudar nos desafios que temos no dia a dia, porque temos a indisciplina, temos a baixa produtividade, os problemas de aprendizagem, e nós estamos buscando ajuda para vencer esses desafios. E Valon defende que o processo de evolução depende tanto da capacidade biológica do sujeito quanto do ambiente, que o afeta de alguma forma. Ele nasce com equipamento orgânico que lhe dá determinados recursos, mas é o meio que vai permitir que essas potencialidades se desenvolvam. Por exemplo, uma criança com aparelho fonador em perfeitas condições só vai desenvolver a fala se estiver em um ambiente que desperte isso, com falantes que possam ser imitados e outros mecanismos de aprendizagem. O que é conquistado em um plano atinge o outro, mesmo que não se tenha consciência disso. Um outro exemplo: ao andar, o bebê desenvolve suas dimensões motora e cognitiva, com base em um estímulo afetivo. Ao ver um bebê andando, esse exemplo já foi citado, e se esse bebê recebe um olhar repreensivo da mãe, isso pode lhe impedir de aprender. Do que nós estamos falando? Da influência da afetividade na aprendizagem. Já Vygotsky enfatiza o processo histórico-social e o papel da linguagem no desenvolvimento do indivíduo. Para ele, a questão central é a aquisição de conhecimentos pela interação do sujeito com o meio. Nas próprias palavras de Vygotsky, a zona de desenvolvimento proximal de hoje será o nível de desenvolvimento real amanhã. Ou seja, aquilo que nesse momento nossos alunos só conseguem fazer com a ajuda de alguém, um pouco mais adiante, ele certamente conseguirá fazer sozinho. Na verdade, nós percebemos muitas semelhanças entre as perspectivas teóricas e chegamos à conclusão que cognição e afetividade são instâncias constituídas culturalmente, mas que não se separam. Paralelo às discussões do vídeo do Mário Sérgio Cortella, eu vou convidar vocês também para a gente retomar a discussão sobre a relação família-escola. E aí eu pergunto para vocês: de que escola estamos falando, de que família estamos falando? Qual a importância de revermos nossas concepções e buscar formas mais eficientes da interação com a família e a escola? Nós temos hoje uma escola que pode ter um caráter assistencial ou educativo. Nós estamos trabalhando para a família ou com a família? Nós precisamos visar uma formação docente que vise o desenvolvimento de estratégia que promova o diálogo e envolvimento entre a família e a escola, por meio de orientação, esclarecimento, conscientização. O que eu proponho aqui é que a gente supere a histórica relação hierárquica do que é da família, do que é da escola. Neste fórum, vocês voltarão na atividade 4.1 de crescimento e desenvolvimento da criança, vocês vão rever as contribuições e ver o que vocês concordam, o que vocês discordam, tentar aprender com a fala do outro, né? Uma oportunidade de aprender com as experiências do outro, desenvolver a escuta e estimular o diálogo. Nós esperamos que a visão que vocês têm, a sua posição inicial acerca do tema, tenha evoluído, tenha mudado, que as reflexões proporcionadas tenha trazido um reposicionamento, uma mudança de ponto de vista, porque esperamos que essa relação família-escola amplie para uma relação colaborativa, uma coparticipação,
E não só naquele momento de trazer os pais para dizer sobre o desenvolvimento dos filhos, sobre o fracasso dos filhos, mas trazer os pais para colaborar com a educação dos filhos de uma maneira integral. E quando eu falo de reposicionamento, nós temos que lembrar que as escolas que estão tendo sucesso são aquelas escolas que têm trazido os pais para trabalhar junto. E para isso nós precisamos desconstruir algumas ideias baseadas no senso comum, desconstruir a relação hierárquica de que os professores sabem mais, são os detentores do conhecimento. Nós temos que avançar para uma educação que liberta e não aquela educação bancária, onde a escola está apenas para transmitir conhecimentos. Se queremos um desenvolvimento integral de nossas crianças, precisamos trabalhar junto com as famílias para que isso aconteça.